Bom dia, queridos amigos e amigas! Vamos começar a nossa terça-feira com o nosso coração voltado a Jesus. Que Jesus se faça presente aqui nestes minutinhos da nossa reflexão, nos abençoando. Que Cristo desça sobre cada lar, sobre cada família da nossa fraterna humanidade, uma gota de luz, uma gota de esperança, uma gota de força, para que possamos enfrentar os desafios da vida com um coração mais sereno, para que tenhamos a fé acesa no nosso coração, principalmente nos momentos difíceis, porque é a fé que nos concede a coragem de enfrentar as turbulências da vida. É a fé que nos concede a esperança de continuar lutando com o desejo de alcançar a vitória. É a fé que nos mantém de pé, muitas vezes nos momentos que o nosso chão desaba. Então vamos acender a fé no nosso coração e que Jesus possa nutrir essa fé hoje e sempre. Queridos amigos e amigas, hoje nós vamos convidar a todos lá para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, para refletirmos o item 28 desta passagem, deste capítulo, a ação de graças por um favor obtido. Essa passagem de hoje, ela se encontra na coletânea de preces que está no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes da prece que contém nela, há um prefácio, e será sobre esse prefácio que nós iremos tecer a nossa reflexão de hoje. Gostaria de iniciar a nossa reflexão lendo realmente um trechinho que inicia o nosso Evangelho de hoje, em que é nos dito: não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores, em aparência, são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. Olha o que o Evangelho nos diz aqui nesse trecho, que muitas vezes a gente foca só nos acontecimentos grandes. Às vezes a gente roga muito algo a Deus e de repente essa coisa é nos concedida, essa graça chega até nós, que são momentos grandes e pontuais da nossa vida, e às vezes só nesses momentos nós nos lembramos de agradecer a Deus. Só nesses momentos pontuais de felicidade, nós nos lembramos de agradecer a Deus. E aí o Evangelho nos diz algo interessantíssimo. Ele diz assim: é nas menores coisas do nosso dia a dia que a gente vê os grandes benefícios de Deus. E aí ele continua dizendo: o homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objeto, sem os ter pedido, ficaríamos frequentemente espantados de o ter recebido tantos. Ou seja, no nosso dia a dia, Deus age a cada momento. Ele nos protege, nos inspira bons pensamentos, nos inspira boas resoluções de problemas que estão nos afligindo. Deus, a cada momento do nosso dia, Ele vai ali nos guiando. E quando nós estamos abertos a receber essa gota de inspiração, esse amparo de Deus, nós ficaríamos, o Evangelho nos diz, surpreendidos de ver quantas graças ao longo do nosso dia a gente recebe sem ao menos ter pedido, sem ao menos ter ali rogado para Deus. E Ele foi ali e nos atendeu. Olha que interessante, nas pequeninas coisas do nosso dia a dia. Às vezes, essas pequeninas coisas, acontecem certas coisas na nossa vida, no nosso dia, assim que a gente vira e fala: nossa, eu tive uma sorte que eu escapei disso, eu tive uma sorte porque eu mudei a rota, eu tive uma sorte porque eu tive uma ideia aqui nesse momento. A gente coloca aí como sorte o que muitas vezes, o que é realmente Deus agindo. Não é sorte. Não é sorte. É Deus agindo sobre cada um de nós, cuidando da nossa vida. Deus, Ele zela por cada filho. É um Pai soberanamente justo e bom. Então, não podemos nos apegar apenas aos acontecimentos pontuais, achando que só nesses acontecimentos é que Deus está olhando por nós.
Jamais estamos sozinhos. Olha que interessante essa mensagem do Evangelho, dizendo que é nas pequeninas coisas do dia que a gente recebe tantas graças, tantos favores, tantos benefícios que a gente não faz ideia do quanto Deus, os bons espíritos, estão nos ajudando. Realmente, às vezes é uma proteção que eles nos dão, uma ideia de uma boa resolução de um problema que está nos afligindo, e a gente pensa assim: nossa, eu tive uma ideia maravilhosa de como solucionar esse problema. E muitas vezes é uma inspiração de um bom espírito do nosso Pai que viu a gente passando por aquele momento ali e está nos amparando. Então, gostaria de continuar aqui com o nosso Evangelho, em que é nos dito: a cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos nos lembrar dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e os agradecer. É, sobretudo, no próprio momento em que experimentamos os efeitos da sua bondade e da sua proteção, que por um movimento espontâneo devemos lhes ser testemunha de sua gratidão. Quando a gente está com o nosso coração voltado ao alto, os olhos da nossa alma, eles se abrem com aquela gota de humildade que a gente abaixa a voz do orgulho, do egoísmo e acende a humildade no nosso coração e conseguimos ver Deus agindo a cada momento da nossa vida. É uma mensagem que chega para nós e é justamente uma mensagem com fundo que nós precisávamos ouvir. É um amigo que chega até nós e fala assim: nossa, ele vai comentar algo e é um conselho que nós precisávamos ouvir. É às vezes a inspiração de uma ideia em que a gente acha assim que tomar aquela decisão não é tão saudável, então a gente muda os planos, muda a rota de tudo que nós tínhamos planejado. Muitas vezes é uma proteção que nós temos e nós nem imaginávamos. Acho interessantíssimo isso porque mostra para nós Deus agindo em cada momento da nossa vida. Durante as palestras aqui do YouTube, as palestras espíritas, eu ouvi uma história que eu achei ela tão linda e que mostra realmente Deus agindo aí nessas pequeninas coisas do nosso dia a dia, os bons espíritos olhando e zelando por nós. É uma história que um palestrante espírita narra a nós, que é a própria história dele, que ele costumava sempre fazer o mesmo caminho de volta para casa. E ele estava acostumado, era anos e anos fazendo aquele caminho, aquela rota ali, e ele fala que ele passava por um bairro que era um bairro um pouquinho mais perigoso, mas que era à noite e ele estava acostumado a fazer aquela rota. Em determinado dia, ele se viu assim que ele mudou a rota e ele nem percebeu. Ele entrou numa rua que ele não conhecia. E ele logo se culpou, pensou assim: nossa, mas eu faço esse caminho todo dia. Como que eu fui errar essa rua? Agora eu não sei onde que eu tô. E aí ele viu alguém ali, ele pediu um conselho, falou: onde que eu volto aqui para a rua X que eu preciso? E aí a pessoa falou: não, você vira ali e vai ali. E ele foi nesse novo caminho. E ele foi se culpando, falando assim: nossa, como que eu fui errar? Eu faço isso aqui todo dia. E aí logo veio uma inspiração no pensamento dele, dizendo assim: quem sabe hoje não era para você fazer aquele caminho. Quem sabe hoje teria ali algo que poderia te afligir. Então você mudou a rota. Olha que interessante. Não foi ao acaso, foi Deus. Muitas vezes, olha a proteção de Deus. Às vezes, se ele tivesse seguido naquele caminho, algo poderia ter acontecido com ele. Então ele mudou a rota, ele nem percebeu que ele mudou a rua, ele entrou na rua errada, mas que para aquele dia era a rua certa, porque era Deus, eram os bons espíritos, nosso anjo guardião, olhando por nós, zelando e nos guiando. Eu achei essa história interessantíssima, não poderia deixar de contar aqui, compartilhar com vocês, para percebermos, olha, as pequeninas coisas do dia. E às vezes, quando acontecem esses imprevistos, essas coisinhas, a gente muitas vezes se culpa, fala assim: nossa, como que eu fui perder a hora? Como que eu fui mudar a rota? Como que isso não saiu como eu planejava? Mas ainda é a nossa vontade muito falha que fala mais alto. E a vontade de Deus? Quem sabe não foi Deus nos protegendo? Deus nos dando uma resolução melhor? Deus nos colocando num caminho que seria mais saudável?
E nós, na nossa visão limitada, pequenina aqui na Terra, nem percebemos. Então, levemos hoje a mensagem que o nosso Evangelho nos traz, que é uma mensagem realmente como uma gota de esperança que não estamos sozinhos. Deus age a todo momento no nosso dia. Vamos abrir o nosso olhar, vamos abrir a nossa alma, elevar o nosso pensamento ao alto para que a gente possa estar sintonizado com essa vontade de Deus, para que possamos ali tomar o caminho, o rumo, a trilha que o Pai deseja para todos nós. E lembremos sempre, ao anoitecer, quando deitarmos para dormir, agradecer a Deus por tudo que foi nos concedido ao longo do dia, as boas inspirações, os bons pensamentos, as boas resoluções, a proteção, por todas as graças que Deus nos concedeu e que nós não pedimos, que nós nem nos lembrávamos e que o Pai zelou por nós quando nós nem estávamos ali atentos que precisávamos daquilo. Não é sorte, é Deus guiando a nós. Queridos amigos e amigas, vamos encerrar a nossa reflexão desta terça-feira. Convido a todos a leitura completa da passagem, inclusive convido também a leitura da prece, para que possamos ali antes de dormir ler aquela prece para agradecer ao longo do dia tudo que foi nos concedido como um favor, como uma bênção, como uma graça. É nas pequeninas coisas do dia que muitas vezes a gente vê Deus, então que o nosso coração possa estar humilde para poder anotar esses favores que são assim, para a gente aqui pode ser pequenino, mas eles são grandiosos, porque podem mudar muita coisa na nossa vida. Tenha um excelente dia. Nos encontramos aqui amanhã às 7h30 para começar a nossa manhã com mais uma reflexão. Que Jesus se faça presente dentro do nosso lar, dentro da nossa família, em nosso dia. Fiquemos hoje com Jesus. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que estão aqui nos ouvindo e nos acompanhando. O nosso eterno agradecimento a cada um que está aqui nos ouvindo, nos acompanhando em todas as nossas reflexões. Fiquem em paz, que assim seja.